Olá, povo constelar! Bom estar aqui mais uma vez para conversar contigo e tentar, de uma forma objetiva, de uma forma rápida, responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência, as pessoas me questionam, e que é: o que são as constelações familiares, né? Essa é uma dúvida comum, bastante frequente, e que eu vou tentar, em poucas palavras, tentar explicar um pouquinho o que são as constelações familiares. Não se pode falar em constelação familiar, obviamente, sem citar e sem honrar o trabalho, a vida, a história de Bert Hellinger, que foi um psicoterapeuta alemão que faleceu no final do ano passado, de 2019, em setembro, e que durante toda a sua vida desenvolveu, através do seu trabalho, na sua vivência prática, né, como missionário, como terapeuta, no trabalho com grupos, e com uma capacidade, né, enorme de poder captar, de poder perceber uma sensibilidade extrema, né, na sua observação aguçada, na sua conexão com o ser, com a pessoa. Ele conseguiu reconhecer que existem algumas dinâmicas ocultas, algumas dinâmicas que se manifestam de forma inconsciente, de forma invisível nas nossas histórias de vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, na maneira como a gente se posiciona diante das dos nossos desafios, da maneira como a gente se posiciona diante da nossa família, da nossa história, enfim. E ele percebeu que existem essas dinâmicas e desenvolveu, descobriu, né, e conseguiu ordenar isso, colocar de uma forma muito clara para que a gente pudesse compreender quais são essas dinâmicas e por que isso acontece na nossa vida, na nossa história, né? Então, esse seria um aspecto que eu costumo sempre salientar, que é o aspecto filosófico, é o aspecto teórico das constelações familiares, que são todas essas percepções que Bert Hellinger teve, quando ele reconheceu que existem algumas leis, algumas dinâmicas que regem as relações. E ele deu nome, ele, né, denominou quais são essas leis, que seriam as três ordens do amor. Vocês devem ouvir isso com muita frequência, ou as três leis do amor, né, que seria o pertencimento, que seria a hierarquia e seria o equilíbrio. Essas três leis, essas três dinâmicas das relações familiares, das relações sistêmicas, se elas não estiverem em harmonia, se elas não estiverem sendo respeitadas na sua essência, a família, o nosso sistema, ele entra em desequilíbrio, e os membros desse sistema que está interligado, interconectado, vai buscar, através da sua própria vida, através das suas próprias experiências, uma possibilidade de reestabelecer a ordem em relação a essas leis. Ou seja, se em algum momento da nossa família, da história familiar, uma dessas leis tenha sido desrespeitada, os descendentes herdam esta vivência, herdam esta desordem, herdam esta infração, vamos dizer assim, né? E na necessidade de buscar novamente o equilíbrio para essa família, esses descendentes vão fazer da sua vida, vão fazer das suas experiências uma condição, uma possibilidade de reestabelecer essa ordem, né? De reestabelecer esse fluxo, esse equilíbrio de todo o sistema. Então, uma das questões principais, assim, que Bert Hellinger entendeu e que mudou completamente o nosso entendimento de como é a vida, como que é o fluxo da vida, foi de que cada um de nós, cada indivíduo, não tem a sua vida individual, mas tem a sua existência ligada e a serviço e conectada com a necessidade de todo o seu sistema familiar.
De que forma? Na necessidade, né, de reestabelecer esta ordem, de reestabelecer esse movimento harmonioso em relação a essas leis. Então, são 3 leis, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E se uma dessas 3 estiver em desarmonia, todo o sistema irá entrar em desequilíbrio, irá sentir os reflexos. E de uma forma ou de outra, para o bem de todos, né, um dos membros vai buscar, de alguma maneira, mostrar, seja, né, através de atitudes, seja através de comportamentos, repetindo padrões antepassados, seja através de sintomas, desenvolvendo uma doença, enfim, na tentativa de restabelecer a saúde do sistema. E o que é a saúde do sistema? É honrar e manter estas leis com equilíbrio e com harmonia. Se essas leis não estão sendo honradas, se elas estão sendo infringidas, de alguma maneira, algum membro do sistema vai fazer da sua vida, da sua experiência, uma oportunidade do reestabelecimento desta harmonia, para que todo o sistema possa evoluir e possa crescer. Um exemplo, né? Vamos falar do pertencimento. Se em algum momento da história de uma família, lá um bisavô, né? Um bisavô que desapareceu, fugiu, enfim, ou, né, por algum motivo magoou a família, e aí a família não quer mais falar nele, esquece, aquela pessoa não presta, não se fala mais, né, ou ele fez alguma coisa errada. Então a família, a partir daquela vivência, exclui aquele membro, né? O que acontece? A família está desrespeitando uma das leis, né, que é a lei do pertencimento. Ele deixa de pertencer, não, nós não vamos mais usar esse sobrenome, ou a gente não vai mais gostar daquilo que ele gostava, né? Tem até um filmezinho da Pixar que fala exatamente a respeito disso. A vida é uma festa, uma animação, e que é uma aula, né, de constelação familiar. Aconselho quem ainda não assistiu, é bem divertido e esclarecedor nesse princípio, nessa questão do pertencimento. Então, quando tu exclui alguém, o que vai acontecer é que descendentes vão sentir essa ausência, vão sentir que existe a falta, vão sentir que aquela lei não está sendo respeitada e que o sistema não consegue achar o seu equilíbrio, não consegue fluir de uma forma harmoniosa porque essa lei está sendo desrespeitada. Então esse descendente, na tentativa de trazer novamente a saúde, de trazer o equilíbrio para esse sistema, esse descendente vai repetir o padrão, né? Vai buscar daqui a pouco trazer pessoas que tragam para o sistema, né? Vai casar com alguém que vai repetir esse padrão, ou vai desenvolver uma mesma doença que foi excluída, dessa pessoa que aconteceu essa necessidade de exclusão. Enfim, os descendentes vão vivenciar a necessidade vão sentir como um impulso inconsciente a necessidade para restabelecer essa ordem, repetir esse padrão, para relembrar a família, para dar uma segunda oportunidade para essa família, de que num primeiro momento não conseguiu lidar bem, vamos dizer assim, não conseguiu elaborar essa vivência, né? Então, o futuro, os descendentes vão dar uma segunda chance, vamos dizer assim, vamos desta vez fazer com que a família possa olhar e possa vivenciar de uma forma harmoniosa. Então, quando a gente começa a olhar para a vida através, né, dessa visão, dessa percepção que Bert Hellinger trouxe, é como se a gente mudasse a nossa lente, é como se a gente ampliasse, né, limpasse, trouxesse uma possibilidade de enxergar a vida de uma forma muito mais ampla e se posicionar de forma diferente.
E a partir daí a gente pode sim modificar e modificar muito as nossas relações e principalmente a vida pessoal, vida tanto, né, individual quanto de todo o sistema. Então, assim, esse é o aspecto teórico, vamos dizer, o aspecto filosófico, que eu sempre repito, falo em todos os nossos encontros, sempre quando a gente tem um círculo de constelação, eu sempre digo, é importante saber, é importante conhecer, porque isso faz com que a gente enxergue as coisas com uma amplitude maior, menos julgamento, né? Menos cobrança, com mais aceitação, com uma postura que seja muito mais na direção e na defesa da vida do que necessariamente com aquele dedo, né, que aponta a moral, o que é certo, o que é errado. E que quando a gente fala em desenvolvimento, em evolução, essa questão do certo e errado, ela cria uma condição que muitas vezes exclui, né? Então esse seria o primeiro aspecto importante das constelações familiares, que é o aspecto filosófico, e que a gente pode desenvolver como? Com leitura, né? Assistindo vídeos, buscando conhecer, buscando ampliar a nossa consciência, de que quando a gente vê algo, a gente já consiga respeitar esse próprio processo, né? De que aquilo que está acontecendo tem um sentido. Porque quando a gente nasce, a gente herda todos os aspectos biológicos, né? A carga genética, etc, etc. Mas junto no nosso DNA, a gente também herda todas as vivências, sentimentos, emoções, conhecimentos, né, experiências, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram, eu estou herdando também. E eu só posso dar continuidade à minha vida quando eu aceito aquilo exatamente da maneira como foi, e aí eu posso seguir em frente. Então, ter esse conhecimento, ter essa clareza, se posicionar desta forma que seja, né, de aceitação, de respeito, de honra a essa vida que fluiu através de todas essas pessoas até chegar a mim, de uma forma que eu reconheça que eu sou a continuidade dessa vida, dessa energia que eu recebi dessas pessoas, faz com que eu me posicione de uma maneira diferente diante dos fatos, diante dos acontecimentos, das dificuldades. Então, conhecer as constelações familiares, conhecer, estudar essa mente, essa alma, né, extremamente grandiosa, luminosa, com uma percepção, né, única, singular, que foi Bert Hellinger, eu diria que é uma necessidade e um desafio de que no momento em que tu te permitir esse olhar mais amplo para a vida, o desafio de que se tu vais conseguir te manter no mesmo lugar, no mesmo posicionamento, ou se tu vai estar dando para ti a oportunidade de uma mudança, de uma transformação gigantesca, né? De uma transformação extremamente significativa na tua vida, a partir da maneira como tu olha para as tuas relações, como tu te posiciona. E no momento que a gente muda o nosso posicionamento, a gente muda todo o cenário, né? Mas é uma postura de responsabilidade onde eu tenho que fazer a minha parte. Então é estudar, é ir conhecer, é buscar esse entendimento. Então o que eu queria falar hoje é a respeito disso, então, desse aspecto mais filosófico, desse aspecto mais teórico das constelações familiares. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais a respeito do aspecto vivencial, né, do aspecto prático, da vivência propriamente, o que é, que muitas pessoas falam, é uma terapia. Não, não é uma terapia, é uma vivência, uma experiência, né, que é profunda e transformadora. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo. Hoje, então, era isso. Deixo aqui o meu grande abraço e a minha gratidão imensa por mais essa oportunidade. Até a próxima.